É quase impossível passar por um acidente e não dar aquela olhadinha para saber o que aconteceu. E afinal, por que programas sobre perigos, crimes e catástrofes sempre dão tanta audiência? Será que por natureza o ser humano é meio sádico? Deixa eu te fazer uma pergunta rápida. Quantas coisas negativas aconteceram com você essa semana? Sei lá, coisas que tentou fazer e não deram certo, pequenos atrasos, alguma perda. Agora, vamos tentar o contrário. Quantas coisas positivas aconteceram com você nesses últimos dias? Talvez alguém tenha te ajudado em alguma coisa, talvez algo tenha dado certo para você sem você esperar, ou talvez simplesmente tenha havido dias tranquilos. Olha, existe uma boa chance de que tenha sido mais difícil lembrar das coisas positivas do que negativas. E mesmo que consiga classificar aquela pacata terça, por exemplo, como um dia positivo, ainda assim não damos a mesma atenção, a mesma ênfase, a mesma importância do que seria caso se tivesse sido um dia ruim. Então, deixa agora eu te fazer uma outra pergunta. Por que quase sempre damos mais atenção às coisas negativas? Um exemplo simples disso aparece nas nossas interações mais comuns. Digamos que eu esteja chegando no elevador e alguém vê que eu estou vindo lá de longe, mas simplesmente aperta o botão e deixa a porta fechar. Existe uma boa chance de que eu fique ruminando esse pequeno incômodo por um bom tempo. Mas se acontece o contrário, se alguém segura a porta para mim, espera alguns segundos e faz um pequeno gesto de gentileza, a sensação de gratidão costuma desaparecer bem mais rápido. Não é que a gente seja necessariamente ingrato, é que nossa mente parece registrar as duas coisas de maneiras diferentes. Outro exemplo clássico envolve dinheiro. Imagine que ao conferir sua carteira você perceba que perdeu uma nota de R$20. Provavelmente isso vai incomodar muito mais do que a alegria em proporção de encontrar uma nota de 50 perdida no chão. E tem mais. Se você encontra esses R$50, mas depois perde o dinheiro porque ele caiu do bolso em algum momento, a sensação de perda pode ser ainda maior, como se aquele valor já tivesse sido realmente seu desde o início. Uma das explicações mais aceitas para isso vem da própria história da espécie. Durante quase toda a evolução humana, prestar atenção ao negativo era uma questão de sobrevivência. Imagine dois ancestrais caminhando por uma floresta. Um deles escuta um barulho estranho no mato e pensa: deve ser só o vento. O outro escuta o mesmo barulho e pensa: isso é um predador. Se o primeiro estiver errado, ele pode virar almoço. Mas se o segundo estiver errado, no máximo ele vai ter levado um susto à toa. Ou seja, ser excessivamente cauteloso tinha muito menos custo do que ignorar um possível perigo. Ao longo de milhares de gerações, esse tipo de atenção ao negativo acabou ficando gravado na forma como o nosso cérebro funciona. E é por isso que hoje coisas ruins tendem a chamar muito mais a nossa atenção do que coisas boas. Esse modo mais apocalíptico de enxergar as coisas, digamos assim, tem um nome específico. Ele é conhecido como Negativity Bias, ou viés de negatividade. E essa é uma área bastante estudada hoje em dia. Vários estudos já foram feitos e mostram inclusive que a forma como entendemos uma mensagem muda dependendo do modo como ela é apresentada. Por exemplo, Framing Effect, o efeito de enquadramento, um exemplo clássico da psicologia. Imagine duas manchetes sobre o mesmo remédio. A primeira diz: esse medicamento salva 90% dos pacientes. A segunda diz: 10% dos pacientes morrem mesmo usando esse medicamento. As duas frases dizem exatamente a mesma coisa, mas a segunda parece muito mais assustadora.
E a nossa predileção por desgraças vem daí também. Você já reparou que os programas que mostram tragédias, perigos e estragos de todo tipo são os que mais têm audiência? Não é uma curiosidade mórbida. É o instinto de proteção que foi sendo moldado por milhares de anos. Ao pararmos para olhar um acidente, é como se toda uma carga genética do nosso interior dissesse: olha só aquilo, poderia ter sido eu naquele lugar. E isso traz um certo alívio. E como você já deve ter percebido, somos diariamente bombardeados por conteúdos que exploram esse viés de negatividade, o que torna a nossa vida cada vez mais estressante, mesmo quando tomamos consciência desse mecanismo que nos influencia. O problema é que o mundo em que vivemos hoje é muito diferente daquele ambiente em que esse mecanismo evoluiu. A maior parte das coisas negativas que encontramos no dia a dia não são ameaças reais à nossa sobrevivência. São pequenos incômodos, mensagens ignoradas, atrasos, pessoas mal educadas. Enfim, são problemas pequenos que objetivamente não representam um grande perigo. Mas o cérebro continua reagindo a essas coisas como se elas fossem muito mais importantes do que realmente são. Para esse mecanismo, uma pessoa não gostar de você pode significar ser abandonado sozinho no meio de uma floresta sombria. Curiosamente, algumas tradições antigas parecem ter percebido esse problema muito antes da ciência começar a estudá-lo. O que é muito interessante para mim é perceber que muitas religiões apontam justamente a importância de não focar nas coisas negativas. Elas falam sobre como é melhor adotar a prática do perdão e da positividade, o que com certeza pode ser uma forma de deixar de sofrer por coisas que muitas vezes não são nem problemas reais. Quando bem aplicada, uma crença pode contribuir para quebrar esse padrão de negatividade que nos cerca. Entendendo essa programação da nossa mente, fica mais fácil de entender o motivo de, muitas vezes, transformarmos pequenos problemas em grandes preocupações. Enquanto as coisas positivas passam pela nossa cabeça sem marcar tanto na memória, como aqueles exemplos que eu dei lá no começo, um pequeno incômodo que seja pode ocupar um grande espaço na nossa cabeça por horas. Aliás, até por anos. Aposto que todo mundo tem aquela memória negativa que aconteceu há muito tempo e que insiste em perturbar de vez em quando. Talvez o desafio não seja eliminar completamente essa tendência, afinal ela faz parte de como nós humanos funcionamos. Mas talvez seja possível lembrar de vez em quando que nem tudo que chama mais atenção é aquilo que realmente merece mais espaço na nossa vida.